Bom, eu queria começar. Hoje a gente vai fazer um pouco de teologia bíblica. A gente vai decorrer ao longo da Escritura por um tema que é o tema da Grande Comissão. Hoje eu vou dar início a essa série da Grande Comissão, né? Porque evangelizar é importante. Então eu queria que vocês abrissem comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, só para a gente dar início. A partir do versículo 16. Vamos colocar de pé para a gente ler a palavra de Deus. Prestem bem atenção nesse texto. A partir desse texto nós vamos discorrer ele e vamos fazer um tour pela Bíblia. Amém? Assim diz a palavra de Deus então. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Vamos em oração ao Senhor? Pai, nós precisamos, Senhor, nós dependemos completamente do Teu Espírito Santo para guiar a nossa mente e o nosso coração para o entendimento da Tua Palavra, Deus. Não apenas para a compreensão da Tua Palavra, mas move o nosso coração em obediência à Tua Palavra, Deus. Muitas vezes nós não obedecemos porque não está claro, Deus. E em outras vezes nós não obedecemos porque o nosso coração é endurecido por causa do pecado, Deus. Então quebra, Senhor, toda a resistência na mente e nos corações, para que nós possamos ser discípulos fiéis, ser achados, Deus, como filhos, Senhor, que amam obedecer o bom Pai, o nosso Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Amém. Amém. Bom, eu estava lendo esse livro aqui, eu achei algo muito interessante para a gente fazer uma evangelização. Como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local. Durante a pandemia, nós ficamos num grupo bem restrito, é uma plantação de igreja, a gente está começando, e a gente ficou num grupo restrito de pessoas, né? A gente não podia convidar ninguém, não podia, né? Não tinha aglomeração, não tinha evento. Até para nós que somos cristãos estava difícil aguentar culto online, né? Então, acho que todo mundo passou por essa frustração. Mas graças a Deus, o Senhor nos sustentou até aqui, nos trouxe até aqui. Mas a gente acredita na Bíblia como palavra de Deus, e a palavra de Deus declara que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja suportou todas as pandemias, e essa não é a primeira pandemia que a igreja passa por cima, como uma patrola mesmo. A igreja sofreu perseguição, as pessoas foram queimadas vivas, jogadas aos leões, mas as portas do inferno jamais prevaleceram contra a igreja. E nós estamos aqui. Então, pautados nessa palavra, todos nós conhecemos essa palavra, conhecemos essa mensagem, mas muitas vezes nós não temos coragem de agir em cima dessa palavra, de tomar posse dessa revelação e nos mover a partir dessa revelação. Muito obrigado. Então Deus tem falado muito com a gente nesse tempo, o presbitério, com os irmãos, a gente tem conversado sobre isso, que a gente está experimentando um crescimento na igreja, e é um crescimento que ele é dado por Deus, ele não é mérito nosso, ele é
dado por Deus. Veio a Marina, veio o Lucas, né? A gente recebeu ali o testemunho do Lucas, que ele está muito feliz de ter conhecido a igreja, ele tinha dificuldade de acreditar em Jesus, né? E a Marina, talvez, por um momento, teve dificuldade de trazer ele para a igreja também, e hoje, graças a Deus, Deus tem operado um milagre no coração dele, e a gente crê que logo, logo ele vai estar descendo as águas do batismo, em nome de Jesus. E a gente está alegre, com o que Deus está operando na vida das pessoas, né? Nessa missão de Deus na terra. Mas eu queria começar com vocês a destrinchar primeiro esse texto e depois a gente vai ver aonde começa a missão de Deus. Nós acreditamos que a missão da igreja é glorificar a Deus e anunciar o evangelho da salvação. Esse é o chamado da igreja. Então, esse é o nosso chamado. Quando a gente fala o chamado da igreja, nós não estamos falando da denominação batista, nós não estamos falando dessa igreja, do Casulo ou da IPPV, nós estamos falando daqueles que são discípulos de Jesus, que foram comprados pelo sangue, como nós falamos aqui, e que estão em missão nessa terra. Eu gosto de perguntar, não sei se você já se fez essa pergunta, por que a gente não é arrebatado no momento onde a gente se converte? Não seria muito mais fácil? Eu acreditei em Jesus para a salvação. Puf, virou fumaça, já foi. Não passava luta, não passava desgraça, não passava, provação, tentação, já estava resolvido, já estava com Deus lá em cima. Mas por que então que Deus, mesmo nos salvando, perdoando os nossos pecados, ainda nos mantém aqui nessa terra? Porque nós temos uma missão a ser cumprida. Uma missão que começa com Deus e que só pode ser feita no poder de Deus, para a glória de Deus. Essa é a missão de Deus. Então eu quero só destrinchar aqui rapidinho esse texto, porque é a partir desse texto que nós vamos trabalhar essa série. A gente precisa entender bem esse texto, para poder entender o resto todo, tá? Olha que interessante como começa, né? Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Ou seja, eles reconheciam que Jesus de fato era o Filho de Deus. Deus já tinha operado esse milagre no coração, porque a maioria dos judeus reconhecia Jesus como um profeta, como sábio, como rabi, como mestre, mas não como Filho de Deus, porque na cultura judaica, Deus o livre alguém se prostrar diante de outro alguém que não fosse o próprio Deus. Então, quando a pessoa se prostra e adora alguém, é porque ele está reconhecendo a divindade desse alguém. Então os discípulos reconheciam a divindade de Cristo. Todos aqui reconhecem a divindade de Cristo? Para vocês, Cristo é Deus. Amém? É isso que os cristãos creem. Se você ainda não crê que Jesus é o Filho de Deus, é a encarnação do Verbo, é o próprio Deus encarnado entre nós, você precisa caminhar então com o discipulado, caminhar em leitura da Bíblia, porque é isso que a Bíblia diz e é isso que a igreja sempre creu ao longo de todos os anos, em todos os tempos, em todos os lugares do mundo. A igreja sempre creu que Jesus é Deus. E nós viemos aqui para adorá-lo. Mas alguns duvidaram. Então sempre, no meio dos discípulos, há esse temor, há essa dúvida. O ser humano ele é manchado pelo pecado, como nós sempre falamos aqui. Então nós somos acometidos por dúvida, por desânimo, às vezes por um abatimento, uma doença, um problema na família. Às vezes as dúvidas vêm, mas Deus, Jesus, continua sendo o mesmo. Ele é imutável. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, olha como começa isso. E a partir dessa frase nós vamos começar toda a nossa série. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ponto. Espera aí. A gente lê correndo, né? Calma aí, vamos explicar os versículos. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Então olha como Jesus constrói essa ideia. Ele não dá simplesmente assim, ó, vai lá e faz o que der. Faz do teu jeito e se der deu, se não der não deu. Não. Ele fala, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E de fato foi. E nós também reconhecemos isso. Que Jesus é Senhor de toda a criação. Ele é Senhor. O Abraham Kuyper tem uma frase que ele fala que não há 1 centímetro quadrado em toda a existência em que Cristo não clame, é meu. Então, a gente precisa se despojar dessa visão secularista de que parece que Jesus está fazendo queda de braço com o diabo. E está quase perdendo, né? Na maioria da perspectiva das pessoas. Não. Cristo é Senhor sobre toda a criação. E é no poder de Deus que nós, igreja, nos movemos. Foi o poder de Deus que transformou o seu coração e te trouxe até aqui nessa noite. É isso que nós cremos. O poder de Deus opera em nós. É o poder de Deus que nos mantém de pé. É o poder de Deus e é a palavra de Deus que mantém todo o universo do jeito que ele é. Amanhã você vai acordar e o sol vai estar lá, porque Jesus sustenta o sol com a sua palavra. É porque toda a criação é dele e ele sustenta toda a criação. Então nós não precisamos ter medo. Nós devemos ter cautela, devemos estar de olhos abertos, porque o diabo está ao seu redor, mas ele já foi derrotado na cruz. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. O diabo já foi derrotado. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque Deus, Jesus, nos deu a autoridade, nos enviou com essa autoridade. Tomem a terra. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Jesus está dizendo, tomem conta da terra. Governem a terra. Dominem a terra para a glória de Deus. Esse é o conceito. Oi. Estão me ouvindo? Oi. Acho que agora destrancou o nariz. Oi. Vamos lá. Botou o Sorini. Vamos lá. Portanto, então, olha, antes da comissão, antes da ordem, ele mostra a sua autoridade. Vocês vão fazer isso com o meu poder. Lembra que Jesus falou? Sem mim nada podeis fazer. Então nós fazemos no poder do Espírito Santo, no poder de Jesus, debaixo de uma ordem dele. Imagina só, esse mesmo Jesus é o Jesus que acalma a tempestade com a sua voz. Esse é o Jesus. Tudo está debaixo do seu governo, do seu poder. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é essa parte que eu quero dar bem ênfase nessa noite, tá? Portanto, vão e façam discípulos. Dentro dessa oração, o verbo principal no grego não é ide, é o discipulai, é fazer discípulos. Esse é o verbo principal, é o cerne de todo o versículo, é o fazer discípulo. Então, enquanto nós vamos indo e fazendo. Todos os outros verbos que estão ali estão assim, ó, indo e façam discípulos, ensinando-os e batizando-os. Está tudo desse jeito. Então, o verbo principal é fazer discípulos. E como nós vamos fazer discípulos? Quando nós formos. E como nós vamos fazer isso? Ensinando e batizando. É assim que a gente faz discípulos. Então a gente vai com o intuito de fazer discípulos e a gente ensina o Evangelho, prega o Evangelho e batiza e concretiza a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente vai ver isso ao longo de hoje, né? Ao longo dessa mensagem. Ensinando, e aí tem a outra parte, né? Parece que o discipulado cristão, parece que a gente acaba a jornada cristã quando o cara desce as águas, né? Mas desceu as águas, agora ganhou, agora já é. Não precisa ensinar mais nada, não precisa fazer mais nada, já está ganho, é dos nossos, está tudo certo. Cumprimos a missão, cumprimos o ID.
Mas não acaba aqui o versículo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então talvez a maior parte do trabalho é depois do batismo. É o ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. E é bastante coisa, né? Olha o tamanho desse livro aqui. É bastante coisa. Então é por isso que a gente precisa da igreja. Porque uma pessoa só, primeiro que talvez não tenha como uma pessoa só aprender tudo que Jesus ensinou e consiga com clareza ensinar tudo que Jesus ensinou. Então nós precisamos da igreja. Então quando uma pessoa ela é convertida ao Senhor, ela faz parte do corpo de Cristo. E quando ela vem fazer parte da igreja, é responsabilidade minha e de cada um aqui catalisar o evangelho. Então, digamos que o Johnny se converteu hoje, passou a crer em Jesus. Todos nós temos a responsabilidade de pregar e ensinar o evangelho com as nossas vidas para o Johnny. Olha, isso aí eleva a 1, 2, 3, 5, 6, 7, sei lá, 50ª potência o evangelho. Eu não conseguiria ensinar tudo para o Johnny, mas ele pode aprender com cada um, se cada um aqui viver o evangelho, estiver disposto a compartilhar e ensinar o evangelho. Isso é ser igreja. Amém? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Então olha que interessante. Há uma promessa intrínseca nesse versículo. Está bem ali. Né? Parece que, como ele está por último, às vezes a gente não dá importância. Mas Deus promete a sua presença para aqueles que atendem o seu chamado. Você foi chamado por Deus. Você atendeu esse chamado de vir à fé. Agora que você veio à fé, Deus está te dando outro chamado, que é de ir e fazer discípulos. E Ele promete a sua presença com você, enquanto você estiver indo e fazendo discípulos. Então, existe sim uma presença de Deus, existe sim uma companhia, uma comunhão de Deus, ouso falar até especial e diferenciada para aqueles que obedecem ao chamado de Deus de fazer discípulos. Porque está aqui, ó, indo e fazendo discípulos de todas as nações, e eis que eu estarei convosco. Estará como? Ao longo do caminho, enquanto nós estamos fazendo discípulos. Uma pausa aqui para uma aplicação. É até assim, ó, ilógico, tá? Para que Deus vai pegar uma pessoa e vai encher poderosamente essa pessoa da sua presença e de dons espirituais para ela ficar em casa vendo Netflix? Não tem nem sentido, não tem nem lógica. Deus não é idiota, né? Não, Deus, Ele é sábio, Deus é todo poderoso, ele sabe de todas as coisas. Então, na medida em que nós nos jogamos nessa jornada, Ele vai nos capacitando, nos enchendo de dons, nos enchendo do seu Espírito, para que a gente possa, então, cumprir a missão dEle mesmo. DEle mesmo. Amém? Então, a gente começou aqui, ó, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade estão presentes nessa obra. Então agora a gente vai para Gênesis, no capítulo 1, para descobrir quando começou a missão de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Até aí. A missão de Deus começou com a criação. A missão de Deus começou com a criação.
Muitas pessoas acham que Deus criou o mundo. Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem por aí afora. Por que o mundo foi criado? Por que Deus criou o mundo? É porque ele estava com uma crise de identidade, que ele estava carente. Ele precisava de um gatinho, de um pet. E o pet de Deus eram os homens, então, para ele... Não. Através da palavra de Deus, nós reconhecemos e conhecemos os atributos de Deus. Deus é amor. Deus é bondade. Deus é misericórdia. Deus é graça. Deus é o Deus criador. Então tudo isso já fazia parte da identidade de Deus antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Vou falar aqui mesmo. Antes da criação do mundo, então. E essa graça e esses atributos, eles se materializam então na criação. O amor de Deus, a graça, o atributo criador de Deus, né, a sua perfeição, a beleza da criação é manifestada então na criação do mundo. Deus começa ali a sua missão. Como Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito, a própria criação, isso aí a gente tem vários salmos que vão falar, né? Os céus proclamam a glória de Deus. A criação por si só, a sua beleza, a sua perfeição já traz glória para Deus, porque Deus é perfeito. A própria criação já traz glória para Deus. Mas Deus desejou ainda mais ser glorificado. Então Ele criou o homem. Ele criou um representante visível da sua própria glória e o colocou nesse mundo criado. E esse era Adão antes da queda. Colocou Adão antes da queda lá, né, perfeito. E a função dele era glorificar a Deus, era ele imitar a Deus. Aqui em Gênesis 1:26, eu vou falar vários versículos aqui, vou fazendo essa teologia bíblica. Gênesis 1:26 vai dizer que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus com uma função, com um propósito. E a gente vai lá para o catecismo, né? Que a gente já falou várias vezes aqui. A pergunta, eu acho que é do Heidelberg, que fala: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo e gozá-lo para sempre. Foi para isso que Deus criou o homem. Deus criou o homem para a sua própria glória, mas também criou o homem para se relacionar com ele, com o próximo e com a criação, e desfrutar de tudo isso eternamente para a glória de Deus. A gente falou na outra série sobre os 3 mandatos: mandato espiritual, mandato cultural e o mandato social. O mandato espiritual é que Deus criou o homem para se relacionar com o próprio Deus. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. A gente vê essa imagem clara no jardim, quando Deus vem e tem um relacionamento diário com o homem, face a face. Esse é o mandato espiritual. Deus cria então a mulher da costela do homem. Aí já dá um problema, né? Será que foi da costela mesmo? Se você acredita na Bíblia, a gente acredita nisso. Não vou entrar nesse mérito agora. Outro dia a gente pode discutir apologética e criacionismo, mas vamos focar aqui. Então Deus criou a mulher a partir do homem. E quando o homem abre a boca, a primeira coisa que ele fala é um poema de amor. E logo em seguida eles têm um relacionamento sexual, né? Já viram isso? A primeira palavra escrita do homem é: essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, vamos lá. Né? Não é assim que o Cláudio Duarte fala? O Cláudio Duarte fala isso, né? E logo em seguida já teve então, olha que bonito, o homem abre a boca, já se declara para a mulher e já se deita com ela. E Deus diz que isso é muito bom. Por quê? Porque o mandato de Deus para o ser humano é encher a terra inteira com a imagem e com a glória dele. E para fazer isso ele precisa se dar em casamento, precisa coabitar, ser fecundo, essa é a ordem: sede fecundos, tenham filhos e encham a terra.
Quando ele fala também, governem sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e tudo mais. Quando a gente ouve da parte de Deus a palavra governem, a gente tem uma tendência a pensar negativamente, como se isso fosse subjugar, né? Exercer alguma autoridade negativa. Mas quando a gente olha para Deus, não é essa autoridade negativa que nós vemos em Deus, porque Deus é bom, Deus é justo, e nós fomos comissionados por Deus lá no Éden a governar da maneira que Deus governaria, e a maneira que Deus governa é de maneira sábia, justa e boa, e a gente deveria então fazer com que aquele jardim florescesse e se tornasse uma cidade cheia de pessoas, cheia de justiça, equidade, paz, e enchesse a terra com todos esses atributos de Deus. Mas aí veio o pecado. E aí o que aconteceu? Então eu falei dos mandatos, né? Mandato espiritual, nosso relacionamento com Deus. O mandato social é o relacionamento entre um homem e uma mulher e ter filhos e se relacionar com o próximo, o mandato social. E o mandato cultural é frutificar a terra. Adão já era agricultor, inclusive Adão já tinha emprego antes de receber a mulher, né? Ele já estava dando nome para os animais, já estava cultivando a terra antes de receber a varoa, né? Então fica a dica aí, né? Não adianta querer sair beijando na boca e, né, fazendo coisinha, se tu não se agiliza. Então esses 3 mandatos. Então com o pecado, esses 3 mandatos, o homem se rebela. O homem vira as costas para Deus, se torna então inimigo de Deus. A maldição que cai sobre o homem e sobre a mulher é, porém, inimizade entre um homem e uma mulher. E dá para ver, né? Dá para ver que a gente se gosta e se odeia ao mesmo tempo, né? Se ama e se odeia, porque há uma inimizade que é fruto dessa queda do homem. Então no momento, olha como é claro, olha como a Bíblia é clara. Então a gente é movido, eu amo aquela mulher de paixão, eu desejo ela de paixão, mas às vezes tem vontade de esganar ela também, e ela também não tem vontade de me esganar. Então está as duas coisas, está o mandato de Deus de que eu e ela devemos nos amar e procriar e ter filhos e ter uma família saudável, mas o pecadinho lá está lá dentro e está tentando fazer a gente esganar um ao outro. Olha como Deus é perfeito, olha como está claro na criação, está tudo claro. Mandato espiritual, mandato social e o mandato cultural. Então o mandato cultural, o trabalho do homem, ele não era tão pesado como é hoje em dia. Então por isso que homens fogem do trabalho, porque é pesado, né? O Seu Madruga diz, né? Aí o cara cita os teólogos lá e depois acaba no Seu Madruga. O Seu Madruga diz que não tem trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar, né? Por que a gente sente isso e a gente se identifica com essa frase? Por que a gente se identifica? Porque o nosso coração é pecador. É pecador. Então a gente quebrou esse mandato. A gente não glorifica a Deus em nenhuma dessas áreas. Vida espiritual terrível, marido, mulher, Deus, Senhor, só Jesus. E o trabalho também é só pela graça. Não é? Então essa é a vida do homem sem Deus, né? Então Deus precisa providenciar, já que Adão caiu em pecado e ele não consegue mais glorificar Deus, ele está incapacitado de glorificar Deus. Deus providencia um outro representante, faz uma promessa que está lá em Gênesis 3,15, tá? Ele fala que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente e que a serpente feriria o calcanhar. Isso é o que os teólogos chamam de proto-evangelho. É o primeiro anúncio, a primeira vislumbre do evangelho já está, imagina. Gênesis 1, Deus cria. Gênesis 3, o homem cai em pecado, mas logo em 3,15 já vem a promessa de salvação. Já vem a promessa da salvação. E aí o que acontece? Ao longo de todo o Velho Testamento, acontece Deus chamando pessoas para cumprir essa missão de glorificar Ele e representar Ele, e é isso que o povo de Israel representa. É um povo separado, escolhido para representar a Deus,
mas porque ele não tem o Espírito Santo, ele não consegue, ele ainda é pecador. O pecado está ali ainda. Então, todo o Velho Testamento a gente vê Israel em altos e baixos, né? Refaz a aliança com Deus, vai bem, tá, glória, né? Bombando, e aí vem um rei infeliz lá que começa a fazer e botar ídolo e coisa, e aí vai logo abaixo de novo. E é um ciclo de quedas e de não conseguir representar Deus como representante. Então a missão de Deus, a missão começa com Deus. Deus criou o homem para representá-lo. A missão começou com Deus. Grave bem isso. A missão começou com Deus. E várias promessas, né, vários símbolos, até que vem então todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Tem umas coisas confusas que a maioria das pessoas não sabe, não entende, mas tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. E existem vários padrões, né, do servo sofredor, enfim, outros padrões que são construídos ao longo da Escritura, que são todos para apontar para a vinda do representante perfeito de Deus. Quem é o representante perfeito de Deus? Jesus. Então a gente saiu de Gênesis 1, que é aqui a obra de Deus, a missão de Deus, que foi dada a primeira comissão de Deus, e agora eu queria que você abrisse comigo em João no capítulo 1. João capítulo 1. Todo mundo conhece, a gente cantou hoje. A luz rompeu as trevas. Quem era a luz? Por que a gente cantou essa música hoje? A gente é bem intencional nas coisas que a gente canta. A gente está dando mensagens, está apontando para a redenção. Então, João capítulo 1, eu vou ler rapidinho, vou destacar alguns pontos. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Olha que interessante. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Crer em quem? Crer na luz, crer no enviado. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então Jesus veio cumprir a missão de Deus, que Adão não cumpriu. Lembra? Jesus então é representante perfeito e sem pecado de Deus, que era para ter sido Adão, mas não foi. Então, vocês viram aqui que João Batista, né, no versículo 6, havia um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Então aqui, a missão de Deus começa a se misturar também com o homem. O homem é incapaz de cumprir a missão de Deus sozinho. Essa é a ideia que eu estou querendo passar para vocês. O homem por si só
não consegue cumprir a missão de Deus que foi dada para ele lá no início. Por quê? Por causa do pecado. Não consegue. Então agora, Deus então envia o seu Filho como um representante perfeito, de Deus, para encher a terra com a sua glória. E o nosso trabalho, a gente vai ver mais para frente, então é testemunhar a respeito da perfeição de Jesus, anunciando o Evangelho e imitando a Jesus nas suas atitudes. Então começou agora a missão do Filho. Cristo veio para obedecer ao Pai. Lembra que a gente cantou? Foi Deus Pai quem decretou, e seu Filho que se entregou. Pelo Espírito eu livre sou para te seguir. Essa música fala desse mistério, dessa dança da Trindade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Lá no versículo 18 diz assim, ó: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então, Cristo revela quem Deus é para nós. É por isso que Ele é a imagem visível do Deus invisível, como fala lá em Colossenses. Então, Cristo vem, essa história vocês já conhecem. Cristo vem para representar Deus. E como é que Ele faz isso? Ele obedece plenamente à lei de Deus que está ali, né, naquela aliança que Deus fez com o seu povo, fez com Abraão. Nós acabamos de estudar os 10 mandamentos, então, nós acabamos de estudar os 10 mandamentos e vimos que somos incapazes de cumprir os 10 mandamentos. Essa aí foi a lição. Somos incapazes de cumprir os 10 mandamentos. Ninguém pode ser salvo por obras. Nós podemos e somos salvos única e exclusivamente por meio de Jesus, colocando a nossa fé e a nossa esperança nele. Amém? Então, o ministério do Filho, ele vem, se entrega, morre no nosso lugar. E o que ele faz? Isso precisa ficar bem claro. A gente costuma aqui na igreja, a gente fala assim, muitas pessoas falam, não, Jesus morreu por ti. Não, Jesus morreu no meu lugar. É mais claro. Jesus não morreu por mim. Porque se Ele morreu por mim, eu posso escolher o que eu vou fazer ou não com essa morte, com essa salvação. Não. A gente reconhece o sacrifício de Jesus porque Cristo morreu no meu lugar. Aquela execução, aquela tortura, aquela cruz era para mim, por causa dos meus pecados. Então, quando eu aceito o sacrifício de Jesus, não tem mais como olhar para trás. Não tem mais volta. Ou você crê e é salvo, e não crê e é condenado. Não tem meio termo. Nós cremos em Jesus, que aquela cruz era para nós. Então ele vem e se entrega, ele toma o nosso lugar naquela cruz, morre pelos nossos pecados, de maneira cabal. Ele morre pelos nossos pecados e perdoa os nossos pecados, e todos aqueles que creem têm perdão completo dos seus pecados. Então aqueles que creem têm perdão completo. Então não existe espaço para meio cria, meio não cria. Uma época eu cria, mas daí eu era perdoado e depois não era mais. Não. Ou Deus concretiza, quando Ele falou está consumado, Ele não abriu uma loja de salvação, Ele não criou meia ponte para você ser salvo, não. Ele veio até você, te escolheu, morreu no seu lugar, te convenceu do pecado, pela graça irresistível te atraiu e te transforma e te preserva até a vida eterna. É isso que o Evangelho ensina. Senão fica muito espaço para especulação. Deus não faz obra pela metade. Você já viu Deus fazer obra pela metade? Você já viu Jesus desperdiçar o seu sangue? Não, eu vou morrer por Ele, eu vou sofrer, vou me cuspir, vou me humilhar, e daí depois Ele... Não. Ele escolhe, Ele atrai, Ele salva plenamente. Ele faz, Ele opera isso em nós. O resto é falsificação de conversão, o resto é falsa salvação,
falso arrependimento e falso evangelho. Então, a obra do Filho vai até a cruz. Vai até a cruz. E depois o que ele faz? Depois a gente chega naquele texto de Mateus 28 que a gente acabou de ler. Agora que eu morri e ressuscitei, matei a morte, venci a morte, entreguei a salvação para vocês, a única coisa que vocês precisam é ir anunciar e testemunhar esse evangelho a toda criatura. Ah, mas eu não sou pecador, mas eu não... Toda autoridade eu tenho nos céus e na terra, e vocês vão ser empoderados para fazer isso. Abram comigo Atos 1:8. Então Jesus, depois que ele dá essa ordem, ele fala para os discípulos esperarem em Jerusalém até que seja derramado o Espírito Santo e eles recebam poder. E olha o que diz Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E até os confins da terra. Aqui começa a missão do Espírito. Porque sem o Espírito Santo, nós não temos como convencer ninguém. Porque a obra é de Deus, a salvação é de Deus. Então, é muito complicado, e eu já caí muito nesse erro, eu tentar ganhar as pessoas só no amor. E eu posso falar assim com propriedade para vocês, eu já trouxe muitas pessoas para a igreja por amor, porque eles gostavam de mim, porque eu era simpático, porque eu era um cara legal, convidava elas para jantar na minha casa, né, Luquinhas? Fazia frango com curry para elas, traía pessoas para a igreja, mas sem o Espírito Santo e sem o anúncio, o testemunho do Evangelho verdadeiro, não há conversão. Então a pessoa passa um tempo na igreja, ela faz amizade, ela melhora moralmente algumas pessoas, enfim, mas não opera verdadeiramente a salvação. Então, se você está aqui hoje, não é só porque você gosta de mim. Eu acho que todos aqui gostam de mim. Talvez nem todos, mas a maioria. Mas esse não é o motivo pelo qual você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque Deus operou a salvação no seu coração. O Espírito Santo operou a obra que a gente chama na teologia de regeneração. Ele te convenceu que você é um pecador e que pelo causa dos seus pecados, se você não se arrepender e crer em Jesus, você será condenado. E isso gerou um temor no seu coração. Isso é fato. Gera temor no coração de todo mundo. Mas no momento onde esse temor é gerado, essa convicção de pecado é gerada, nós clamamos pelo nome de Jesus, o único nome que pode nos salvar. Nós depositamos a nossa fé em Jesus e nós somos salvos. E aí a mágica, a glória de Deus acontece. Pessoas diferentes, de contextos diferentes, personalidades diferentes, estão unidas no corpo de Cristo, por causa do Evangelho e do Espírito da ressurreição de Jesus, que nos convence do pecado e converte o nosso coração a Ele. Esse é o poder que é derramado sobre os apóstolos em Atos 1:8, os capacitando para testemunhar da obra de Jesus na cruz, da missão de Deus na terra, capacitados pelo Espírito. Então olha, estou encerrando, olha essa dança. O Pai planejou tudo, foi Deus Pai quem decretou, e seu Filho que se entregou. Então Jesus não é o plano B, Jesus é o plano A, Ele sempre foi. A palavra de Deus diz que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. A glória é toda dele, e graças a Deus por causa de Cristo. Graças a Deus que nós não temos mérito algum, que nós dependemos totalmente dele. Isso tira um peso de responsabilidade em cima de nós.
não é a sua performance, e digo mais, eu não quero demandar contra mim as coisas que eu falo, não é o quanto você sabe de teologia, apesar de ser importante, apesar de que Deus é palavra e a gente precisa explicar o Evangelho, e a gente vai ver isso nos próximos episódios dessa série. É esse poder do Espírito Santo que atua em nós, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e que faz essa dança maravilhosa da Trindade, que reflete na redenção de pecadores como eu e você, e glorifica o nome de Deus. Então a missão começou com Deus a partir da criação, depois Cristo veio e cumpriu essa missão na cruz, e nos comissionou não mais a cumprir essa missão como Ele cumpriu, mas Ele nos capacita a testemunhar do Evangelho lá fora, a testemunhar do Evangelho e glorificar a Deus, sendo transformado de glória em glória também. Então, como é que a gente glorifica a Deus? Quando a gente começa a crescer em maturidade espiritual, a gente é transformado, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 8, a gente é transformado de glória em glória. Quando a gente anda perto de Deus, a gente vai sendo transformado à imagem e semelhança de Deus, como uma forma mesmo. Romanos capítulo 12 fala que não é para a gente se conformar com o mundo, mas que é para a gente se renovar, né, com a metanoia, com essa transformação através da palavra. Então Deus tem a sua forma. Como é que é a forma de Deus? A forma de Deus é Jesus. A forma de Deus é Jesus. E nós então vamos sendo como barro. Sabe quando as crianças lá embaixo devem estar brincando de massinha, né? Tem as forminhas, tem a forminha de Jesus e Deus está te amassando para formar a identidade e a imagem de Jesus em você, para que a gente possa sair por esse mundo, glorificar a Deus e ser co-participante, cooperador. Nós não somos os operadores, nós somos cooperadores do Evangelho. Quem opera a salvação é Deus. Quem opera a salvação é o Espírito Santo através de nós, quando nós vamos, pregamos o Evangelho, batizamos e ensinamos tudo aquilo que Jesus nos ordenou. E Ele está conosco na pessoa do Espírito Santo. Amém? Então a missão de Deus começa com Deus. Ele quem executa a missão. Nós somos cooperadores. Por isso eu te encorajo, por isso a gente está fazendo essa série, para fazer discípulos. Qual é o propósito? Olha aqui, como seria vazio se a nossa vida fosse apenas vir para a igreja domingo após domingo, só para cantar umas músicas cristãs e você me ouvir falar por meia hora, 45 minutos. Não, Deus te chamou para algo muito maior do que isso. Eu oro de verdade para que todos aqui sintam o prazer e a graça de ser usado pelo Espírito Santo para ser cooperador na conversão de alguém, para ser cooperador na transformação da vida de alguém. Todos nós aqui viemos para a igreja por causa de alguém. Hoje, conhecendo melhor vocês, eu sei que a Nicole, que foi precursora, né, ninguém acredita, mas tudo foi precursora aqui dessa família. Alguém tomou a frente, alguém orou, alguém se moveu e Deus operou poderosamente a salvação na família de vocês. E Deus dá para vocês o mesmo poder que operou na vida de vocês e transformou a vida de vocês para salvar outras famílias, para que isso aconteça com outras famílias. A mesma coisa nós estamos aqui por causa de alguém. Primeiro por causa da missão de Deus, do propósito de Deus. Mas Deus usou pecadores como eu e você para anunciar e testemunhar do Evangelho glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a missão, para começar essa série, a gente precisava saber onde a missão de Deus começa. Quem é que está envolvido na missão de Deus? Quem é que opera a salvação? A salvação não é operada por nós. A salvação foi planejada por Deus desde a criação do mundo.
A gente acredita que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. E eu quero ler o último versículo com vocês para encerrar. Meu pai, que é meu mentor, ele cobra de mim que eu faça uma boa conclusão na mensagem. Nós vamos concluir lendo então Efésios capítulo 2. Desculpa, capítulo 1. Efésios 1 a partir do 3, para a gente encerrar assim, ó, chave de ouro essa mensagem. Você não está aqui por acaso. Eu sei que você escolheu estar aqui hoje. Isso é fato. Você escolheu estar aqui hoje. Mas você só escolheu estar aqui hoje porque antes da fundação do mundo Deus te escolheu e te atraiu para a sua presença. E hoje você está aqui. Amém? Efésios 1, versículo 3 diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele nos apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Até aí. Aí ele vai ainda mais, é só glória. Esse capítulo aí é glória em cima de glória. Em amor nos predestinou. Não escute essa palavra predestinação como um juízo, como uma prisão, como uma algema, mas em amor. Se sinta especial. Se você é salvo em Cristo, é porque antes da fundação do mundo, o próprio Deus, o Deus do amor, te amou, te escolheu, te chamou, te atraiu. E a promessa é que Ele vai te fazer preservar e frutificar para a sua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo Teu Evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor, por poder ouvir o Teu Evangelho. Obrigado porque o Teu Evangelho já repousou nos nossos corações. Não vivemos mais nós, mas Cristo agora vive em nós. Nós precisamos, Senhor, como Cristo, nos engajar na missão de Deus, Senhor. Que hoje nós saiamos daqui, Senhor, empoderados, encorajados, sabendo que a missão de Deus não depende de nós. A missão de Deus depende, Senhor, do poder do Teu Espírito Santo. E toda a autoridade Tu já nos deu, Senhor. Tudo que nós precisamos fazer para ver, Senhor, a Tua missão se cumprindo e a Tua glória sendo refletida nesse mundo é obedecer à grande comissão, Senhor. Nos ajuda como povo, Deus, a ver, Deus, a se alegrar, Senhor, com o fruto do Teu Evangelho. Que a gente possa se alegrar com cada alma, Senhor, que vai vir a crer em Ti, Senhor, por meio de cada irmão aqui, que vai ser, Senhor, um missionário, Deus, para a Tua glória. Amém. Que nós possamos se alegrar, Senhor, com cada batismo, com cada pessoa, Senhor, que ouve o Teu Evangelho
e passa a crer em Ti, Senhor. Obrigado pela grata oportunidade de pregar mais uma vez o Teu santo e precioso Evangelho, Senhor. Eu Te agradeço, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos amou e nos atraiu para a Sua presença, Deus. E tudo que nós queremos agora é desfrutar da Tua graça, desfrutar do Teu amor, Senhor, e também Te obedecer, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.